E o Botafogo, que venceu bem o Fluminense, estreia hoje, né, na Copa do Brasil, terceira fase contra o capital do Distrito Federal. Você vai ver ao vivo no Sport TV esse jogo. Conversar com o André Pessoa. André, Botafogo venceu o Fluminense, vai para esse jogo aí com um clima mais leve, né? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a todos. Pois é, um Botafogo que agora vai em busca do título inédito da Copa do Brasil e enfrenta hoje à noite o capital do Distrito Federal aqui no estádio Newton Santos. Vem talvez da sua melhor atuação no ano, esse 2-0 em cima do Fluminense no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Aliviou um pouco a bronca da torcida em cima do técnico Renato Paiva, trouxe mais tranquilidade para os jogadores, afinal o Botafogo estava a 4 jogos sem vencer. O torcedor está se acostumando também que o Renato Paiva gosta de rodar o time. Até agora, em 9 jogos sob o comando dele, ele já usou 8 escalações diferentes. Um dos poucos jogadores que foi titular em todas essas partidas, o Gregory. Eu lembro que no ano passado ele foi expulso contra o Bahia no jogo que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Mas essa expulsão não gera suspensão automática de um ano para o outro, então o Gregory está liberado e deve ser titular hoje, Escobar. Pois é, e deve ser titular num time que vai ter várias novidades. Muitos jogadores devem ser poupados nesse jogo, né, André? Exatamente. Peças importantes, referências desse Botafogo devem ser preservados do jogo de hoje à noite contra o Capital. O capitão Marlon Freitas e o camisa 10 Savarino não devem ser titulares. Patrick de Paula e Arthur devem começar jogando na vaga deles. O Botafogo que pode poupar outros jogadores, caso do zagueiro Alexander Barbosa, do atacante Matheus Martins e do Igor Jesus. Nas laterais, o Botafogo tem revezado os seus titulares ao longo do ano. Contra o Fluminense jogaram Vitinho e Cuiabano. A tendência é que hoje Matheu Ponte e Alex Telles sejam os escolhidos. Vamos com o campinho na tela, o provável Botafogo para logo mais, que tem o John no gol, a defesa com Matheu Ponte, Jair, Barbosa e Alex Telles, meio de campo com Gregory e Patrick de Paula, mais avançados Arthur e Matheus Martins e a dupla de ataque Igor Jesus e Gonzalo Mastriani, lembrando, Botafogo e capital do Distrito Federal, ao vivo no Sport TV a partir das 7 da noite. Escobar, um abraço. André Pessoa, o repórter gente boa. Muito obrigado, André. Abração pra você. Duvido que você conheça o Capital, né? Tem um jogador por lá que foi revelado pelo Botafogo. O botafoguense deve lembrar, o Riquelme. Jogou no sub-20 do clube, fez golaço no profissional, inclusive. Agora vai reencontrar o ex-time pela primeira vez na Copa do Brasil. É um clube que tem crescido aí nos últimos anos. Em junho, tem Copa do Mundo de Clubes na Globo, hein? E o grupo do Botafogo, cara, é chato, hein? Tem Seattle Sounders dos Estados Unidos, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, que inclusive está a 2 jogos de conquistar a Europa pela primeira vez. Olha, responde, ué. Não vou responder, Veneza. Eu não vim ontem e você já perguntou. Não, ó, deixa eu falar. Ó, melhor priorizar algo, hein? Senão vai ficar sem nada. Deixa eu falar. O que eu quero, obviamente, é uma Libertadores de novo. Vou até tomar uma água pra que é o ouvir meu seu amor, discurso. que é a minha glória eterna, tá? Mas chegar num momento ali, Venê, sabe? Que, deu uma atrasada. Vai por mim. Tá feio. Não. Prioriza algo. Quem muito quer, nada tem. Vai Deu por uma mim. atrasada no negócio, sabe, Venê? Exatamente. Ai, meu Deus, já lascou tudo. Aí sim, entendeu? Vai por Mas mim. é uma relação tóxica que eu tenho com a Copa do Brasil. Porque eu tenho uma mania, Venê, quando é Réveillon, Ano Novo, eu peço a Deus uma coisa pro ano pessoal e tal, e sempre tem uma coisa do Botafogo. E todo ano da minha vida, eu ficava, Deus, esse ano, a Copa do Brasil. Porque era a que eu conseguia sonhar, você me entende? Entendo. Ai, esse ano, meu Deus, a Copa... E nunca, ó... Também vai ter que me conquistar a Copa do Vai Brasil. por mim, Fernandinha Maia. Você acha que eu deveria assinar? Eu acho. Assina logo, enquanto Não. há tempo. Confio no meu fogão. Tá? Olha, Venê, você, pra hoje, é o capital. A gente tá vendo alguns times grandes com dificuldade, mas isso é a máxima do futebol, é o que a gente sempre vê. Time, nesse momento da fase da Copa do Brasil, você falou da vitrine e a questão de como os jogadores se esforçam para jogar contra o Flamengo.
Isso acontece demais, imagina. Eu sempre falo aqui, a Copa do Brasil, ela é o campeonato estadual do Brasil. Sim. É o momento em que, aqui no nosso Rio de É o Janeiro, o torneio mais Maricá, o democrático Volta do Brasil. Redonda, pode mostrar o seu futebol pro Rio de Janeiro. Sim. No caso da Copa do Brasil, a gente vê o time como Capital, Botafogo da Paraíba pode mostrar o seu futebol nacionalmente falando. Então, quando pega um time de maior investimento, é a hora que o povo tá olhando. Aquele jogador que dá vida para ter uma carreira de mais sucesso financeiro no futebol, ele quer dar vida dele. Então, esses jogos se complicam demais, hein, Vene Casagrande? Ontem, por exemplo, eu assisti um duelo interessante lá no Beira-Rio, Internacional e Maracanã. Sim, o nome do time é Maracanã, o nome do estádio. E o goleiro, ele teve a chance de pegar o pênalti de nada mais, nada menos do Alan Patrick. A comemoração dele é de arrepiar. Que legal. Por quê? Ele acha que o Maracanã vai passar pelo Internacional? Eu não acho isso. Mas eu acho que ele sabe que ele ganhou uma visibilidade absurda. E talvez ele ganhe uma proposta melhor para fazer, repito, o pé de meia dele, da família dele. Então é isso, é a chance dos jogadores de times de menor expressão do Brasil, porque a Copa do Brasil é o torneio mais democrático do Brasil, eles surgirem para o futebol, para o público. Ontem a gente pôde ver também o Atlético Mineiro se complicando, empatando em 2-2. O Fluminense... Fazendo teste de camisa, foi, você viu? Aquilo ali é um absurdo, né? Aquilo ali é um absurdo. O Pra Fluminense quem não viu, ontem... era o Maringá? Era o Maringá. Era o né? Maringá, isso. Foi um pênalti pro Maringá, que a Absurdo. camisa do jogador do Maringá, ela foi até ali, tá? O Vene puxando a minha Absurdo. camisa. Absurdo. E não foi marcado um pênalti, um absurdo. Ontem a gente pôde ver também o Fluminense tendo dificuldade diante da paradicidência. Então, assim, é muito complicado esse momento do torneio da Copa do Brasil. Os clubes grandes, eles precisam abrir o olho. Até porque, de repente, pode rolar salto alto. Sabe, aquele conforto natural. Ah, o time é muito abaixo, o A adversário. atmosfera do jogo fica diferente, Exatamente. né? O ânimo é diferente. E assim, o jogador ele é ser humano, né? Então, eu acho até compreensível. O próprio Cebolinha falou isso na derrota do Flamengo para o Central Córdoba, que rolou isso mesmo, de fato, entre os jogadores. Então, assim, é o momento para os clubes grandes abrirem o olho. O Botafogo joga hoje contra o Capital Inicial, o Flamengo amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Porque, assim, pode parecer um jogo extremamente fácil, mas na prática nem tanto. Muito bem. E aí o Renato Paiva deve manter, né? Não é uma certeza. Os dois, é melhor falar. Ele gosta assim. de girar. Os dois, o esquema tático com dois atacantes lá na frente me agradou muito, eu gostei, mas pode ser que poupe algumas peças como Savarino e Marlon Freitas. Vamos ver o que vai acontecer no estádio Newton Santos. Às 19 horas estarei lá fazendo a locução desse jogo. Torcida alvinegra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Botafogo vencendo na Copa do Brasil. Eu tô muito confiante, né? Vamos torcer para que o Glorioso possa fazer uma excelente partida e só a vitória interessa. Meu placar hoje vai ser 2-0 Botafogo. Quero saber o placar de todos vocês, lembrando que o Savarino provavelmente deve ser poupado, né, como na partida de hoje. Eu não pouparia ninguém, o Botafogo tem que ter força máxima sempre, mas a gente sabe que está começando ainda a temporada, tem muitos jogos pela frente, então que o Renato Paiva possa dar oportunidade para outros atletas, né, desenvolver, né, o seu melhor futebol dentro dessa partida, né? Vamos torcer para que a torcida do Glorioso possa lotar o estádio, né, e só a vitória interessa. E falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Dudu vir jogar no Botafogo. O John Textor gosta muito do jogador, o atleta, né, já saiu várias repercussões aí dizendo que não irá continuar, né, vestindo a camisa do Cruzeiro. Então, assim, o jogador não irá continuar lá no time de Minas Gerais. É uma grande possibilidade do Dudu vir jogar aqui no Botafogo. Eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Dudu com a camisa do Glorioso, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Pra vocês, vocês acham que a idade dele já está avançada? Ou vocês acham que ele pode não pode jogar muito bem como ele já jogou com a camisa do Palmeiras aqui no Botafogo? Quero saber a opinião de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!